Pode sentar, queridos. Hoje nós vamos meditar juntos uma palavra tão bacana, tão maravilhosa, tão linda, que está lá em Provérbios, no capítulo 3. Nós vamos falar de verso sobre verso. Pode ser? A gente vai refletindo junto. Vamos vendo coisas maravilhosas que Deus falou ao meu coração. Eu queria compartilhar com você. Provérbios capítulo 3, do versículo 5 ao 12. A gente vai ler junto. Eu vou ler desde o começo. E nesses momentos, nesses dias que nós estamos vivendo, confiança é uma coisa rara, é uma coisa difícil de ter, né? Porque a gente olha para os acontecimentos e fica muito temeroso. Mas a palavra de Deus está nos ensinando que nós devemos confiar nele. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Amém? O primeiro versículo diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração. Como assim, pastor Ciro? Confia no Senhor de todo o seu coração. Porque às vezes a gente confia conforme a nossa mente entende. A gente confia com a nossa mente. E a palavra de Deus está dizendo para a gente confiar de todo o coração. Como é que é confiar de todo o coração? É com todo o seu ser. É acima do que sua mente entende. Existem coisas que nós não entendemos. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não... Por que isso? Por que está acontecendo isso? Confia no Senhor de todo o seu coração. Mas temos que continuar a confiar. Pastor, as coisas estão acontecendo, parece que não tá se encaixando, as coisas não estão fluindo, parece que a coisa não acontece. A forma como Deus trabalha é diferente de como a gente pensa. Quando precisamos, nesses momentos de falta de entendimento, que a gente não está vendo o que está acontecendo, mas não está entendendo, nós precisamos continuar confiando. Se a gente viver, eu só confio se eu entender. Se eu entender, se eu souber o que está acontecendo, eu continuo confiando. Não, a palavra de Deus está dizendo para nós confiarmos de todo o coração. Você está passando por um processo. Você está passando por um período. Continua perseverando, continua confiando. Pessoas sem entendimento colocam a mente em primeiro lugar. Se minha mente raciocina e eu tenho uma lógica, aí eu vou confiar. Deus está falando para nós confiarmos acima da nossa lógica. Quando confiamos na medida que a minha mente entende, a gente se reduz a Deus. Nós reduzimos, quando nós só cremos conforme a nossa mente entende, nós reduzimos a Deus ao nosso tamanho. Então, se eu entendo dessa forma, só pode acontecer desse jeito. Então eu reduzo o que Deus pode agir, a forma como Deus pode fazer, ao meu tamanho, ao que eu posso fazer, ao que o ser humano pode fazer. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não é como você entende. Se nós tivermos um Deus do nosso tamanho, para quem nos serve? Nosso Deus é muito superior a nós. Existem mistérios de Deus na nossa vida, coisas que a gente não entende, momentos que a gente passa, mas são mistérios. No momento oportuno, Deus traz a revelação. No momento certo. Pastor, isso é um mistério. Como é que eu vou... Por que esse processo? Por que essas coisas que eu não consigo... A minha mente está tão... Não se encaixa, a coisa não vai dar certo. O final disso aí não vai dar certo. Mas são revelações que eu e você não entendemos. Tem coisas de 6 anos atrás que eu vivi, que eu não entendia porque eu vivi. E hoje eu começo a entender.
Não é assim com você também? Existem mistérios, você fala, por quê? Eu passei por aquilo, porque eu precisava estar preparado para esse momento agora. Por que eu passei por retaliações no começo do ministério? Não sei. Talvez para que eu não tivesse o meu coração elevado e pensado que eu era alguma coisa. Deus está preparando. Existem coisas que só cabe a Deus, não cabe a nós entendermos. Existe a questão da perseverança, continuar confiando. Lá em Lucas, no capítulo 24, 49, ele diz assim: eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem em Jerusalém, fiquem na cidade de Jerusalém, até que sejais revestidos do poder de Deus. Ficai em Jerusalém. Irmãos, imagine os discípulos, Jesus morreu, eles não tinham o Espírito Santo. Como que a mente deles iria entender sobre o Espírito Santo? Mas Jesus falou: fica em Jerusalém até que lá do alto vocês vão receber poder. Tudo bem, no começo algumas pessoas, 500 pessoas que estavam com Jesus ficaram, mas durante 10 dias eles não receberam nada. Passou-se um dia, 2 dias, 3 dias, eles orando, mas eles confiaram. Eles confiaram. Desses 500, só ficou 200 e poucas pessoas. Mas depois do 10º dia, veio sobre eles o batismo com o Espírito Santo. Veio o poder de Deus sobre a vida delas. Continuar confiando. Confia no Senhor de todo o teu coração. Já faz 2 anos, já faz 5 anos. Confia no Senhor de todo o coração. Porque no momento oportuno, no momento certo, ficar e perseverar, continuar confiando mesmo não entendendo. Aí continua o versículo: não se apoie no seu próprio entendimento. O que é apoiar? Se sustentar. Se eu me apoiar aqui nesse púlpito, esse púlpito que está me sustentando, e você está apoiado no seu entendimento, quando o seu entendimento acaba, você desaba. Em que você está apoiado? Pastor, eu não entendo essa pandemia, não sei explicar os meus sentimentos de temor, de ansiedade, de saber o que vai acontecer comigo. Você está apoiado no que você está vendo. Você está apoiado no seu entendimento. Mas Deus está falando para nós aqui: não confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. A sua confiança não pode estar apoiada no que você entende. A nossa confiança tem que estar apoiada no Senhor. Eu vou mais uma vez na igreja. A sua confiança está apoiada no Senhor. 40 dias de campanha, a sua confiança está apoiada no Senhor. Mas eu vou receber o milagre no primeiro dia? Não sei, pode receber. Pode receber no dia 40, na congregação, na sua casa, num momento de oração, ou depois da campanha. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se estribe no que você está vendo, no que você está sentindo. Pastor, eu preciso ser curada, preciso ser curada, mas eu tenho sintomas ainda, eu sinto dores. Eu vivi isso, 8 anos, eu sentia dores. No dia que eu recebi o segundo diagnóstico do médico, o segundo médico que disse as mesmas coisas: você tem uma dor crônica, você nunca vai deixar de ter dor. Você vai ter dor durante o dia, durante a noite, e durante um período do dia você pode ter crises grandes, você pode sentir dores terríveis. Vamos fazer o seguinte, Ciro, vamos colocar um catéter na sua espinha, que você vai andar com esse catéter com medicamento com morfina, e no momento que você sentir dor, você injeta diretamente na sua espinha. Mas eu cheguei em casa, eu não tenho glória nenhuma nisso, mas o que eu posso dizer para você é que eu confiei no Senhor. Eu estava com aquele diagnóstico, minha mãe nem sabia disso, só eu e a Maria sabíamos disso. Mas eu cheguei em casa e aquela palavra estava no meu coração, nos meus pensamentos, o meu entendimento estava apoiado no que o médico dizia. Mas eu comecei a ler o livro de Isaías e refleti que Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades, e que pelas suas pisaduras eu estava sarado daquela doença, e que eu não ia ter mais dores. Confia no Senhor de todo o teu coração.
E eu dormi em cima daquela Bíblia, declarando aquele texto muitas e muitas e muitas vezes, até que o dia raiou. E o dia raiou, eu nunca mais tive dores, até hoje, nunca mais tive dores. Muitos anos se passaram, eu faço todo tipo de esporte, muda o tempo, faz o que quiser. Quebrei quatro costelas, quebrei. Não foi fissura, foi fratura. E Jesus me salvou, me curou. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Coloca o versículo para mim, por favor. O que é reconhecer? Essa é a palavra-chave dessa mensagem para você. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Por que você está chorando, pastor Ciro? Porque eu estou falando para mim. Porque quando meditei nessa palavra, isso foi muito importante para mim. Porque nós precisamos todo dia meditar na palavra de Deus, para todos os dias ter um entendimento. Reconhecer vem do grego yadá, que não é só reconhecer. Eu estou vendo o Márcio ali, eu reconheço o Márcio porque ele é meu amigo de muitos anos, eu reconheço. Não, não é esse reconhecer. Esse termo reconhecer quer dizer coabitar. Quando a palavra de Deus fala que Adão conheceu a Eva, coabitar é interação, é uma troca, é um encontro. Entendeu? É muito mais do que simplesmente algo que você vê e reconhece. Não, é algo que você vai usar no dia a dia. Então o que você vai fazer? Pastor, eu preciso saber educar meus filhos, eu não tenho sabedoria. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Pastor, eu preciso fazer um negócio, eu não sei como é que fazer. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Eu preciso trazer soluções para algumas áreas da minha vida. Eu não consigo. Hoje é um dia especial, porque no meu serviço eu preciso mostrar o resultado de um planejamento, de um estudo que eu fiz, e precisa dar tudo certo. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, nas coisas mínimas, em todos os seus caminhos, todos os seus caminhos. Mas isso aqui Deus não vai se importar com isso. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Vou pescar. Pastor, não tem nada a ver. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Mas para pescar, quem que é o maior pescador do mundo? Quem que conhece os peixes? Quem que falou para os discípulos, joga a rede aqui, ó? Quem que falou para Pedro, vai lá pescar? E você vai pescar um peixe, e dentro do peixe tem uma moeda de ouro. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Você está aflito com o quê? Você está em dúvida de resolver um problema e você não tem reconhecido. Por isso que você não tem tido sucesso. Suas atitudes, pastor, eu sou assim mesmo, chega na hora, eu me atrapalho todo, eu troco os pés pelas mãos. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Tudo que você for fazer, no seu ministério, na sua vida, no seu planejamento para o futuro, seja qual for a área da sua vida. Reconhece que o melhor músico, você é o músico que você vai tocar na congregação. Reconhece o Senhor em todos. O melhor músico é Deus. Ele criou a música, Ele criou todas as coisas. Se você deixar de reconhecer Deus no que você for fazer, você está se limitando. Você não vai ter sucesso. Envolver o Pai Supremo em todos os aspectos da sua vida, todas as áreas da sua vida, todas as áreas, todas, relacionamentos. Envolver o Pai Supremo como um Deus. Aí você pergunta assim, mas peraí, como um Deus espiritual pode se preocupar com coisas materiais? Está acima disso. Quem vai se ligar com... meu pai, eu queria ser bem sucedido em tal negócio para mim adquirir uma casa. Por que Deus vai se preocupar com isso? Se Ele é um Deus espiritual. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele te ama muito. Ele se preocupa com todas as áreas da sua vida. É porque Ele me ama, porque Ele te ama. Eu sei que as coisas espirituais estão acima de tudo isso, mas o amor dele é tão grande que alcança até os mínimos desejos. Às vezes eu peço umas coisas assim, que parecia ser impossível, e Deus me deu. Uma coisa banal. É porque Deus demonstra o seu amor. Deus demonstra o seu amor. Coisas pequenas que você quer. Eu tive a oportunidade de ir num evento, e
eu falei, puxa vida, aqui é evento esportivo, de tênis, eu gosto muito de tênis. Eu estava nos Estados Unidos e no local que eu estava próximo estava tendo um evento, inclusive foi um dos últimos eventos lá na Flórida, nessa região, em Key Biscayne. Eu estava próximo, eu falei, puxa vida, e eu acompanhando pela internet os grandes tenistas. Pastor, o que você está falando? Estou dando um exemplo para você das coisas pequenas. E eu comecei a ver os grandes tenistas. Hoje, por exemplo, teve a final de Wimbledon, foi muito bacana, eu gostei de assistir. Grandes atletas. É um esporte difícil, você tem que ter uma mente preparada, você tem que ter um físico apurado. Eu fiquei acompanhando, e o preço da entrada desse local, porque tinha um número limitado de pessoas, transmitia para os Estados Unidos, para o mundo todo, mas eu queria assistir ao vivo, queria ter a oportunidade de ver um Federer, ver um Nadal, ver um Djokovic. E eu comecei a ver, e as chaves foram se fechando, e no final chegou Nadal e Federer, lendas do tênis. Eu falei, puxa vida, e o preço subiu lá para cima. E eu falei, puxa vida, eu vou pelo menos lá no lugar. Você pode ir no lugar, você paga $30, você pode ficar ali em volta da quadra e assistir pelo um telão. Mas eu queria ver os dois jogadores, um desejo meu. Eu estava ali naquela região, irmãos, lá não existe cambista. Se você tiver cambista lá, a polícia prende você na hora, não é igual ao Brasil. E o ingresso estava muito caro, o ingresso estava mais de $1.200. E eu ali na frente, mas eu não desejo, já tinha até desistido da ideia, né? Ia começar o jogo e tinha um casal do meu lado, e eles começaram a conversar, e eu vi que eles eram brasileiros, comecei a conversar com eles também. Ele falou, você está sozinho? Eu falei, estou sozinho. Sabe o que é? Nós compramos 3 ingressos, e minha filha não vai vir, e a gente vai perder o ingresso, pagou caro. Eu falei, então, né? Vai jogar fora. Eu falei, você quer? Eu falei, eu quero. Mas quanto você me paga? Eu falei, não tem muito dinheiro. Quanto você tem na carteira aí? Aí tinha uns dolinhos na carteira. Eu falei, me dá aí, vai. Eu sentei e assisti o jogo. E foi histórico, porque os dois grandes tenistas, né? Pastor, então Deus realiza o desejo do coração. Você reconhece Deus em todos os seus caminhos. Eu fiz uma oração assim, sem muita expectativa. Falei, se for da tua vontade, que eu vá lá. Imagine nas áreas que você tem necessidade mesmo, como Deus pode atuar. Então você deve orar sobre tudo que você for fazer, reconhecer em todos os seus caminhos, tudo que você for fazer. Mas eu vou fazer um esforço, vou pensar aqui, vou fazer uma articulação aqui, vou conversar e vou usar esse argumento. Reconhece Deus em todos os seus caminhos. Vai falar com o gerente do banco, pede direção de Deus. Você fala, o Senhor que está na minha frente, Ele que sabe tudo, Ele que vai colocar as palavras na minha boca, Ele vai me dirigir em tudo que eu for fazer. O verso 7, continuando. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Às vezes a pessoa se acha, não, é que eu vou, faço, aconteço. Eu por mim mesmo tenho conhecimento suficiente, tenho experiência, já estou na área. Coitado, você não sabe nada, vai ter alguém mais esperto que você. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Dependa de Deus. Tudo que você for fazer. Eu sou um grande pregador. Isso não é nada. Não se olhe como sábio. Olhe no espelho e fala, você é o cara. Você não é o cara. Você depende de Jesus. Nós dependemos de Deus. Então Deus está nos ensinando para a gente não ser sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Outro versículo. Deixa eu só falar para você. Quando Deus nos poda, porque às vezes acontece de a gente viver alguns reveses e você não entende porque você está passando por aquilo. Se você sabe que a videira, ela tem que ser podada. Se você não podar a videira, ela vai dar folhas e mais folhas e mais folhas, nunca vai dar fruto. Mas no lugar que ela é podada, ali dá um cacho bonito de uva. Então às vezes você passa por privações, você é podado. Mas é porque Deus está cuidando de você. É porque você vai dar muitos frutos. Então a gente tem que ter esse entendimento. E reconhecer, Senhor, se eu estou passando por isso, é
porque o Senhor tem um propósito na minha vida. Porque vai vir uma vitória tão retumbante lá na frente, que eu nem sei, mas o Senhor está me cuidando de mim agora. O temor ao Senhor traz saúde, traz vigor. Deixa eu continuar lendo. Isso dará a vocês saúde ao corpo e vigor aos seus ossos. Você quer ter saúde? Você quer ter imunidade para o vírus? Você quer viver muitos anos? Temor ao Senhor. O temor não é um temor de medo. Não é um temor de medo. Sabe a parábola dos talentos? Aquele que enterrou o talento, eu enterrei porque eu tinha medo. Eu sei que o Senhor é muito severo. Eu tive medo de ser roubado, de perder. Não, não é esse temor. Temor de respeito, de saber que Deus é soberano. É nesse sentido. Se nós tivermos temor ao Senhor, vai nos trazer saúde, vai nos trazer vigor. É um temor de reconhecimento. O verso 9 diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Mas como assim, pastor? Eu entendo que não é para dar tudo que você tem, não é para dar todas as suas posses, honrar ao Senhor, mas é a responsabilidade de gerenciar o que Deus nos dá. Como é que você tem cuidado? O dinheiro é o primeiro lugar no seu coração, na sua vida. O que você recebe de Deus é para você administrar. A segurança sua vem de Deus, não do que você tem, não das posses que você tem. Reconhecer Deus até no gerenciamento das nossas coisas. Mas uma coisa ele fala, que honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Aí as primícias você tem que dar como oferta. Aí como você recebe, quando você tem as primícias, o que é primícias? As primeiras coisas que você recebe é os 10%, é o que você tem, você recebeu. Deus, eu recebi essa bênção aqui. Os primeiros frutos que você recebe de um negócio, de uma atitude, você oferece como primícias. Aí você vai ser abençoado. Mas o que vai acontecer se eu fizer isso? Continuando o versículo. Se eu fizer isso. O 10. O 9. Com todos os primeiros frutos de todas as suas plantações. O 10. Por favor. E os seus celeiros. Tudo que você tem. Isso é uma promessa de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Abastados. Provisão no limite. E os seus barris transbordarão. Serão acima do que você quer. Acima da sua necessidade. Você está entendendo isso? Reconhece Deus em todos os seus caminhos. Teme ao Senhor. E os seus barris transbordarão de vinho. Sabe que na Bíblia vinho quer dizer alegria. Que adianta de passar por esse tempo de vida aqui, vivendo uma vida triste? Não, nós vamos transbordar de alegria. Transbordar, o vinho vai transbordar nos nossos barris. Temendo ao Senhor, reconhecendo o Senhor. Então tudo isso que está nos orientando Salomão, em Provérbios, que é sabedoria pura, nós temos que colocar em prática. Tudo que você for fazer, vai apertar o botão, vai fazer um texto, precisa fazer uma viagem e você quer chegar rápido, tudo você reconhece Deus. Chega no shopping, não tem vaga. Reconhece Deus em todos os seus caminhos. Mas nesse nível, pastor, não é possível. É orar por tudo. Reconhecer em Deus em todos os seus caminhos, em todas as áreas. Então, esperar e receber com abundância. No verso 11, a correção, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Deus às vezes nos corrige, né? E a gente não gosta. Quem fala que gosta de correção aqui vai estar mentindo. A correção não é para humilhar, não é para torturar, é para cortar o que não serve. Tem tanta coisa que você está carregando que não serve. A videira está lá cheia de folha. O que você faz com a videira cheia de folha? Você não faz nada. Mas ela está atrapalhando, as folhas estão sugando os nutrientes da planta e não vai ter como gerar fruto. Passou por provações, passou por momentos de correção,
é Deus que está cortando a mim e a você. Eu passei por muitos, tenho passado ainda, porque eu estou aprendendo. Mas eu coloco em prática, eu preciso colocar em prática, reconhecer Deus em todos os meus caminhos. Se você souber o que eu passei de adversidade, o que pessoas tentaram usurpar, irmãos, do ministério, da nossa igreja, você tem noção. Esses dias eu fiquei meio revoltado, né, Carlinhos? Falei, Carlinhos, começou a entrar no meu coração, comecei a lembrar das pessoas que falei, meu Deus do céu, que pessoas, uau, gananciosas, pessoas que se achavam, e assim, a gente não é dono de nada, mas levando para benefício delas mesmas, e a gente preocupado com a igreja. Mas você sabe que Deus deu provisão para nós de uma maneira extraordinária? Começou essa pandemia em 2020, começo de 2020, e a gente pensava, como é que nós vamos passar por esse momento? Deus deu tanta provisão, irmãos. Você quer saber o que Deus deu para nós? Deus foi abrindo portas. Eu acho que nós somos uma das primeiras igrejas aqui da região, não sei, talvez, não sei, que vai transmitir em 4K. Nós já estamos transmitindo em 4K, alta resolução. É um equipamento caríssimo, assim, para nós, né? E a gente pensa, como é que Deus... E vem na nossa mão, querido. Você não entende, irmão. Não é assim, eu quero comprar. É que a pessoa insiste tanto e faz qualquer negócio. A gente troca equipamento velho, quebrado, por novo. Você entende isso, querido? É um Deus de provisão. Pastor, sério? É sério. Mas você enganou a pessoa? Não, não enganamos. A pessoa queria aquele equipamento. Só que o equipamento que ela tinha não servia para ela nada. Mas o que nós tínhamos aqui que não estava muito bem, serviu para ela. A correção é uma demonstração de amor. É porque Deus nos ama. É porque Ele não quer que a gente fique. E Ele fala dos nossos caminhos. Ele fala numa parte aí sobre os nossos caminhos. Que Ele tem os nossos caminhos. Endireita os nossos caminhos. Tem gente que está vivendo uma vida e o caminho tão difícil, tantas coisas ruins, um caminho tão tortuoso. A palavra de Deus diz que Ele endireita os nossos caminhos, Ele deixa reto. E não é que só Ele deixa reto, Ele aplana o nosso caminho, porque às vezes tem montanhas, tem vales, mas Ele aplana para você viver uma vida de vitórias. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconhecer em tudo. Reconhecer. Por que você está nessa luta, tentando com um esforço tremendo conseguir as coisas? Mas você deixa de orar a Deus, você deixa de perguntar, Senhor, eu faço isso ou não faço? Davi era um homem que perguntava o tempo todo, Deus, eu vou ou não vou? Vou lutar contra os meus inimigos ou não? O Senhor vai me dar vitória ou não? Reconhecia Deus em todos os seus caminhos. Não adianta a gente ser religioso e achar que a gente vai conseguir as coisas do jeito nosso, do jeito como a gente pensa. Se eu fizer, não sei. Tem muita gente que fala, eu vou andar de joelhos não sei quantos quilômetros, vou deixar em carne viva, cheio de sangue, aí Deus vai me ouvir. Não, Deus está explicando, não tem nada a ver. Isso é bobeira. Isso é meritocracia. E Jesus já sofreu tudo na cruz do Calvário por nós. O que a gente precisa fazer é reconhecer em todos os nossos caminhos. Tudo que você for fazer, saia daqui hoje. Eu não sei os projetos que você tem, eu não sei o que você tem pela frente, eu não sei o que você está aspirando a receber. Você já parou para pensar se você está reconhecendo Jesus? Você está reconhecendo Deus nessa atuação que você vai fazer? Se você tem orado, se você tem buscado a Deus. Lá quando fala sobre a videira, em João no capítulo 15, do versículo 1 ao 5, Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim não dá fruto, Ele corta. E tudo que dá fruto Ele poda. Será que eu tenho dado fruto? Será que você tem dado fruto? Se não der fruto, está sendo claro o objetivo, aquele corta e é lançado fora. Ele corta e tudo que dá fruto Ele poda. Então existe uma diferença de cortar e de podar. Quando nós passamos por correções, nós somos podados, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado.
Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Você pode conseguir alguma coisa por você mesmo, pelas suas forças, pelo seu braço. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. A videira é Jesus Cristo. Se nós não estivermos em Jesus, não conseguiremos nada. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Reconhecer Deus em todos os caminhos, saber que Ele que criou tudo. Qual a área que você acha que Deus não pode atuar? Ele criou tudo, Ele conhece tudo. Em que momento você acha que Deus não pode mudar a história, fazer um rebuliço e algo que você está passando que parece que vai culminar em derrota, e Deus transforma tudo e traz em vitória. Eu sou um exemplo, e eu posso dizer como testemunho para você. Se hoje eu estou aqui, é porque em algum momento eu reconheci Deus como o Senhor da minha vida, e que eu sabia que Ele podia, se fosse da vontade dEle, eu poderia estar aqui. Vamos viver uma vida reconhecendo Deus em todos os nossos caminhos. Nos relacionamentos com pais e filhos, com esposo e esposa. Como que eu vou educar? Não sei, pastor Ciro, meu filho me dá problema, minha filha. Reconhece Deus. Como que eu devo falar? Como que eu devo agir? Será que eu devo espancar? Não, reconhecer Deus em todos os caminhos. Amém? Nesse final de 2021, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter vitória no final. Eu vou trazer minhas primícias. Vou reconhecer Deus em todos os meus caminhos. Meus caminhos estão tortos, então, mas se eu começar a agir sob a direção de Deus, esses caminhos vão ser endireitados, vão ser aplainados, eu vou caminhar em vitória. E as pessoas vão perguntar: o que é que está acontecendo? Você vai falar: não, existe um Deus que eu sirvo, e eu reconheço Ele em todos os meus caminhos, Ele endireitou os meus caminhos. Você começa a crescer na empresa, começa a ser visto de maneira diferente pela diretoria, pela gerência. E as pessoas falam: o que está acontecendo? Estou reconhecendo Deus em todos os meus caminhos. Eu sei que Ele que cuida de mim. Eu não vou viver segundo o meu entendimento, segundo o que eu penso, segundo o que as pessoas falam, segundo o meu raciocínio, segundo as minhas circunstâncias, o que eu entendo, o que eu percebo, o que eu toco. Não, eu vou viver sabendo que existe um Deus que cuida de mim. Amém? Sai daqui fortalecido, querido. Está desesperado, não sabe para onde vai. Meu caminho parece que tem uma placa lá, fim. Não, Deus vai aplanar os seus caminhos. Está tão difícil, pastor, passar por essa luta, essa montanha está tão grande. Deus vai fazer com que tudo seja aplainado, que você chegue à vitória, muito mais do que você almeja, seja na área que for. Pastor, é uma pregação de ânimo, você quer mexer com o nosso emocional? Não, eu só estou reverberando o que Salomão disse. E é assim que Deus quer, que nós demos fruto. Nós temos que passar por essa vida aqui dando fruto, amém? Você recebe essa palavra, meu querido? Você vai sair daqui, você vai começar a reconhecer. Quando você começar com os dilemas na sua cabeça: o que é que eu faço, para onde eu vou, para quem que eu ligo, com quem que eu falo, se é que eu faço? Não parou para reconhecer Deus. Para reconhecer. Você vê que você está nervoso, está brigando com todo mundo, está aquele clima pesado. Para um tempo e começa a pensar: puxa vida, será que eu busquei a Deus? Não, eu vou orar, vou buscar a Deus. Deus muda o coração das pessoas. A pessoa que te persegue, o teu inimigo, você tem agido de forma errada. Você está procurando revidar da mesma forma, paga com a mesma moeda. Não, reconhece Deus. Como que eu devo agir, Pai? E Deus muda o coração. Deus faz com que a pessoa venha falar com você. Deus faz uma reconciliação sobrenatural que você não entende como é que pode. A pessoa tinha um ódio de mim, mas Deus aplana os caminhos. Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, porque estamos aqui na tua casa e servimos um Deus que nos orienta, um Deus que é Pai. E o Deus Pai corrige,
Porque o Deus Pai não quer ver coisas erradas. O Deus Pai não quer ver que nós ficamos como uma videira cheia de folhas, sem frutos. Mas o Deus Pai que ama, Ele nos exorta dizendo: me reconhece em tudo que você for fazer. Eu tenho que estar em primeiro lugar na sua vida. Eu tenho que estar em primeiro lugar nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Eu tenho que ser o único Senhor da sua vida. Você não pode se apoiar em mais nada a não ser no meu amor por ti. Que a tua igreja, Jesus, receba esse ensinamento. Que tudo que for fazer seja primeiramente colocado diante de ti, exposto diante de ti, reconhecendo a dependência total de ti. Oh Pai, tenho lutado tanto, tenho buscado tanto, tenho batido tanto a cabeça, e tenho recebido nãos e só porta fechada. Mas de hoje em diante eu vou reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos, e eu vou receber as bênçãos que o Senhor tem para mim, pela fé, porque eu confio em ti, em nome de Jesus. Amém.